São Paulo Futebol Clube entra para o jogo de ida com o auxiliar, que não fez substituição alguma. E o Luciano. Mais uma vez, Luciano. Fala, torcida brasileira. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem na medida do possível, porque falar sobre o resultado desse. E ainda mais o que aconteceu. Tô toda de azul aqui, em uma homenagem singela. E tô aqui, galera, às 5 horas da manhã, perdendo o meu rosário, que é um comprometimento que eu fiz de gravar sempre que o São Paulo joga, né? Mas eu fui dormir com muita raiva. E, sinceramente, se eu gravasse pós-jogo, eu não falaria o que eu deveria falar. Eu falaria o que eu não deveria falar. Então, eu decidi tomar essa atitude pra me preservar também, sabe? Porque, sinceramente, o time de ontem não merece nem minha raiva, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos a alguns fatos aqui. O São Paulo Futebol Clube não jogou mal, não. Eu até esperava essa situação de tentar ali meio que segurar, né? Não deixar o Atlético Mineiro de alguma forma avançar. O Hulk, por exemplo, que eu achei que não voltaria a tempo para o jogo de ida, talvez o de volta, mas não de ida, voltou ontem. E naquele esquema, né? Reclamão, reclama de tudo. Nossa, o Hulk realmente me tira do sério, todo lance reclama. E ele é muito decisivo, não adianta. O cara é um jogador excepcional. Então, sim, eu esperava, de certa maneira, que o São Paulo ali no início fosse uma situação mais dificultosa e no segundo tempo buscar uma maior velocidade, mas besteira, né? Besteira. Eu ia comentar também os lances importantes aqui, né? Os lances capitais, galera. Só que, não sei, eu vou ver, eu vou falar mais das situações que me deixaram desconfortáveis. Porque realmente tá difícil de engolir esse 1-0 do Atlético Mineiro em casa, né? São Paulo tanto se vangloria de jogar em casa, São Paulo é outro time e tudo mais, mas ontem, infelizmente, isso não vingou, né? Com a recepção da torcida, com a homenagem ao esquerdo, isso não vingou, né? Talvez muitos justifiquem por conta do que aconteceu, infelizmente com a partida de esquerdo, que o São Paulo não estaria com a cabeça de jogar. Mas não, galera, o São Paulo teve oportunidades e infelizmente não conseguiu se utilizar dessas oportunidades, né? Com o Rato em diversos lances ali, o próprio Lucas que perdeu um gol feito no segundo tempo. Então, não é desculpa. Tava dando uma olhada aqui também nas palavras do auxiliar, o Cúberas, e realmente perguntaram sobre isso, se o elenco estava abalado. Obviamente que sim, né? Mas não é desculpa, e de fato não é desculpa, né? Se o jogo deveria ser adiado ou não. Até concordo, mas não ia fazer, não ia adiar, a gente já sabia disso. Então, vamos pra cima, né? Se tem que jogar, vamos jogar. Mas, como eu tava falando, eu tava esperando o São Paulo nessa situação, né, de administrar ali, de aproveitar as oportunidades, mas teve oportunidades e, infelizmente, não conseguiu. Vamos bater na tecla, mais uma vez, dessa escalação do Luciano no meio. Gente, eu acho que não precisa falar, né? Não adianta. Não precisa falar. Eu vendo a torcida comentar, falando que tá vendo, pessoal? Ficam batendo palmas, o Beldia fez muita falta e tudo mais. Mas, torcida, vamos ser bem sinceros aqui, tá? Óbvio, o Max Kuberas realmente falhou em não fazer a substituição? Falhou. Falhou e muito. Acho que o Zubeldia teria um posicionamento até um pouco diferente. Mas vocês acham mesmo que o Zubeldia iria tirar o Luciano? Se fosse tirar, sinceramente, o Zubeldia também demora para substituir. Eu sempre pontuo aqui, já tem uma marca registrada, o Zubeldia só substitui no São Paulo, na maioria das vezes,
depois lá dos 15, 20 minutos do segundo tempo, né? E eu fico me perguntando, será que com o Zubeldia seria diferente? Né? Porque essa insistência, realmente eu não consigo entender. E quando eu falo conjecturas aqui, coisas da minha cabeça, porque de fato, gente, não tenho prova de absolutamente nada, mas é muito estranho, sabe? Insistir no Luciano. Eu sei que ele é decisivo, mas colocar ele os 90 minutos, impraticável, insustentável. Não dá. Não dá. E o jogo do Vitória foi, sabe, uma coisa escrachada. Que a gente viu que o São Paulo tem condições, tem jogadores para tornar o São Paulo mais ofensivo, mais rápido. Mas não utiliza. Não utiliza. Em jogos decisivos, insiste nisso, nessa escalação que, sinceramente, eu entendo, né? É um time que tá tentando, vou colocar dessa forma, se acostumar, ainda mais um jogo decisivo, né? Mata-mata e tudo mais. Mas se não tá dando resultado, tem que substituir, galera. Tem que substituir e sinceramente, eu não consigo aceitar essa insistência, sabe? E mais uma vez, Luciano é decisivo, mas também ele é decisivo pro time opositor. Em jogos decisivos, ele sempre entrega. É inacreditável. Aquele erro do Luciano não dá pra passar pano. De verdade, mais uma vez, não dá pra passar pano. Não dá. Óbvio que o gol não saiu totalmente desse erro escroto do Luciano, né? Porque foi o gol do Atlético Mineiro veio de uma falta, se eu não me engano, marcada pelo Luiz Gustavo. E uma bola aérea, enfim, acabou. Eu nem lembro mais o nome do jogador que fez o gol do Atlético. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Foi o Bataglia, eu acho. Não sei nem se pronuncia assim. Né? Foi um gol de cabeça ali no alto. Mas se não tivesse a falha do Luciano, não teríamos essa falta, provavelmente. E essa questão também do São Paulo ficar esperando uma oportunidade dentro de casa, sabendo que tinha que levar um resultado positivo, gente, porque para mim o 0-0 não seria viável também, né? O jogo é lá. O jogo é lá. E se a gente sabe que nossa torcida dá força suficiente para o São Paulo obter resultados positivos, lá não vai ter a torcida em massa. E aí? Então, assim, muito complicado, sabe? São Paulo, como eu falei, de forma geral, até que jogou bem. Eu deixo aqui a minha opinião em relação ao Sabino. O Sabino fez muito mais que o Luciano, por exemplo. Zagueiro, hein? Bateu no peito e levou a bola pra frente. Foi pra cima. Não fica recuando a bola como o Luciano sempre recua. Porque ele não tem, gente, velocidade. O Luciano não tem essa milindragem. Ele não é rápido. Infelizmente não é. Então ele não pode ficar nessa posição. Mas é bater na mesma tecla sempre e não muda. Mas aí eu quero ver, né? Porque até então tava dando tudo certo. Tava dando tudo certo. São Paulo passando. Mas eu quero ver se cair agora. Se a comissão técnica de alguma forma acorda. O Zubeldia também. Porque, sinceramente, eu não sei se seria diferente com ele lá no campo, não, viu? Tenho minhas dúvidas. A gente sabe que ele demora para substituir também. A gente sabe que ele insiste com o Luciano nessa posição também. Então é muito complicado. Muito complicado. E fica aqui a pergunta: o São Paulo tem forças, chances suficientes para reverter o resultado? É possível. 1-0 não está totalmente perdido. Mas é muito difícil. Não podemos nunca subestimar a qualidade do Atlético Mineiro. O jogo foi difícil pela qualidade do Atlético Mineiro também. E é complicado, né? Você olhar que o time não conseguiu aproveitar das oportunidades na própria casa, que dirá lá. Porque provavelmente o Atlético Mineiro não vai ficar na defensiva como ficou aqui.
Ele vai lá para cima para conseguir garantir um resultado ampliado e garantir a sua vaga para a semifinal. Então, assim, muito complicado. Eu já manifestei aqui em vídeos anteriores, em lives e tudo mais, que eu tô mais confiante com a Libertadores do que com a Copa do Brasil. Muito louco isso. Mas é só ver o retrospecto, gente. Retrospecto pesa. O São Paulo Futebol Clube não consegue ganhar do Atlético Mineiro. Nunca ganhou lá na Arena MRV. Então, assim, você fica olhando assim, cara... Difícil. Não tô entregando aqui, né, já a vaga, que o São Paulo tá desclassificado, mas é muito difícil. São Paulo precisa ganhar uma força aí a mais. E com essa escalação vai ser mais difícil ainda. A gente precisa ter profundidade, a gente precisa ter um time que, de certa maneira, não tenha medo, vamos colocar assim, né? Que fica recuando a bola. Tem que ir pra cima, tem que colocar jogadores de velocidade. Sem Ferreirinha, tem que colocar quem, gente? William Gomes. Ah, mas é um garoto, não tem experiência. Mas é o que a gente tem. E eu acredito que tem que dar chance para jogadores novos que estão começando agora em jogos decisivos, sim, porque é assim que aprende. É jogando que se aprende, pessoal. E não tem como saber se vai dar certo ou não se você não arriscar. O próprio Eric, coloca essa galera aí para jogar e deixa o Lucas no meio. Mas com o Luciano não dá. E se for para colocar o Luciano, que seja lá pro segundo tempo para ver se ele toma alguma atitude decisiva. Mas os 90 minutos não dá. E, sinceramente, eu não consigo entender essa insistência. Difícil, torcida. Difícil. É difícil gravar um jogo com derrota, sabe? Mas ainda bem que eu tomei essa atitude de comentar esse jogo depois de algumas horas de sono. Porque provavelmente eu não falaria nessa calmaria. Ontem eu fui dormir realmente com muito desgosto. Muito desgosto, sabe? Mas é isso. Eu quero também já deixar aqui os meus grandes sentimentos. Essa morte do Izquierdo me deixou muito abalada. Por toda a história que a gente já sabe. Um filhinho de 10 dias somente. Acho que é uma menina, né? A mais velha, não sei, de 2 anos. E um rapaz de 27 anos, galera. Mais novo do que eu, que tenho 29. E a gente se assusta, né? Então, é complicado, mas como eu coloquei na comunidade, Deus também não se agrada com a morte, mas foi o que o ser humano escolheu, né? O pecado. E a troca de moeda do pecado é a morte. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para tornar a morte uma graça, uma oportunidade de vermos Ele face a face. Então, confiante nisso, confiante que Deus sabe de todas as coisas, eu desejo que Izquierdo esteja em paz, que descanse em paz e que a família, apesar da dor, encontre o conforto necessário para seguir a vida, porque não vai ser a mesma coisa, obviamente. É uma marca eterna. Mas que Deus conforte o coração de todos.